Hello, how are you doing? Seja bem-vindo então à nossa aula experimental da For2 Academy. Você vai descobrir então finalmente como é ser um aluno da For2 Academy, como é utilizar a bilateralidade linguística para desenvolver o inglês e, é claro, de uma forma muito resumida. Eu não conseguiria retratar aqui em um vídeo tão rápido a totalidade do que você vai aprender e o quanto você vai se desenvolver dentro das aulas. Mas você já vai ter um panorama, uma visão de como você pode se desenvolver num tempo muito menor se comparado a um curso tradicional e, além disso, como que a bilateralidade linguística vai trazer resultados fascinantes caso você aplique o método como deve ser realizado. É um prazer ter você aqui, eu sou o Tom, o seu professor, e vou guiar você durante essa aula. Então a gente começa já falando sobre o nosso ideal, sobre a For2 Academy. A ideia é que consigamos levar o inglês para o maior número de pessoas e mudar alguns paradigmas que bloqueiam o desenvolvimento de todo mundo. Principalmente dos brasileiros, que vêm sofrendo por muitos anos, contando com métodos engessados, métodos que já são ultrapassados. Isso porque os métodos eles são focados principalmente em alguns pilares que eu já vou apresentar para você. O primeiro ponto é que os materiais que geralmente são utilizados nessas instituições são materiais importados. Então, por eu importar um material, eu preciso me adaptar à grade e ao conteúdo que eles estão transmitindo, ao mercado lá de fora, o mercado externo, que nem sempre retrata a realidade de um brasileiro, a forma que nós brasileiros ou pessoas que falam português gostam de aprender. Então, o segundo motivo que faz muitas pessoas desanimarem de aprender inglês é porque é um curso muito extenso. Então, você precisa passar pelo menos 2 anos dentro de uma escola para você ter um certificado de inglês básico, mais 2 anos, ou seja, 4 anos da sua vida para ter um certificado de intermediário, mais 2 anos, ou seja, 6 anos para ter um certificado de avançado, e quando terminar esses 6 anos, você vai sair dali para um curso de conversação. E o que você estava fazendo durante esses 6 anos, então, que você não está preparado para conversar? Todas as estruturas que você vai aprender, e daqui a pouco você já vai saber como que você vai aprender a usar essas estruturas, a gente já vai trabalhando isso desde o começo, o que facilita a sua conversação. Então, desde a primeira aula, você já consegue iniciar uma conversa em inglês com qualquer pessoa. E o terceiro ponto, o método adaptado para brasileiros ou falantes da língua portuguesa. Por que isso? Porque quando você vira para uma pessoa e fala, você não pode pensar em português na hora de desenvolver outro idioma, automaticamente ela vai fazer isso. E se ela tenta não fazer, o que vai acontecer? É apenas um bloqueio. Um bloqueio que vai fazer com que ela fique traumatizada por não se sentir capaz de desenvolver o idioma que ela está aprendendo. Bem, eu passei mais de 6 anos, como você pode ver, estudando inglês em um curso tradicional. Depois eu tive que parar porque eu não tive dinheiro para poder manter aquelas mensalidades que eram caros, os materiais que eram caros. Então aquele investimento ali na época para mim era um pouco inviável. Eu precisei realmente parar as aulas por conta de motivos financeiros. Mas eu fui convidado pela instituição a fazer um teste. E caso eu passasse nessa prova, eu poderia estudar de graça em troca da minha mão de obra. Só que eu precisava vencer um desafio que para mim era o que mais me bloqueava, que era a timidez. Então, por eu ser uma pessoa extremamente tímida, falar em público para mim foi sempre um grande desafio. E durante esse processo eu descobri que eu gostava realmente de trabalhar com pessoas e me formei na área de gestão de pessoas. Então hoje eu sou formado em gestão de pessoas e fiz mais algumas especializações voltadas para o empreendedorismo, para trazer a você hoje o que você vai conhecer. Eu trabalhei em sala de aula por quase 10 anos, então eu posso te dizer com certeza que muitas pessoas desistiram de aprender inglês por conta de métodos engessados, por conta do tempo em que eles precisavam estar ali se dedicando para ter o mínimo de resultado, sem falar no esforço que eles faziam para que os seus resultados fossem tão insignificantes. Eu tive a oportunidade de trabalhar com adultos, idosos, adolescentes, crianças, e eu pude observar como que cada um aprendia de um jeito diferenciado. Mas eu pude observar entre todos os alunos um padrão que era muito natural entre todos eles, independente de idade ou gênero, classe social, o que quer que seja. Todos eles aprendiam da mesma forma e era um padrão natural. Esse padrão natural eu vou revelar para você daqui a pouquinho, mas antes eu tenho que te dar uma informação muito importante. É porque eu descobri que o sistema educacional, hoje no Brasil, o sistema de ensino de idiomas, ele acaba se tornando muito mais capitalista do que o sistema propriamente dito educacional. Então é mais ou menos assim, eu preciso que você fique vinculado à minha empresa por durante 4, no mínimo 4 até 6 anos, pagando uma mensalidade fixa todo mês em troca dos seus estudos, e caso isso aconteça, você vai ter um resultado ao longo prazo.
Então, com todos esses dados em mãos, eu decidi agir. Foi em 2019, quando eu pedi demissão da minha empresa, de 4 anos ali, eu trabalhando com ela, passei por vários setores dentro dessa empresa, e eu decidi não fazer mais parte desse sistema, eu não compactuar mais com a forma em que eles trabalhavam. Então eu decidi reunir todas as técnicas de todos os anos que eu estudei, de tudo que eu aprendi dentro de sala de aula, todas de uma forma em que hoje você vai saber como que você pode aplicar anos de experiência que eu tive e ter resultados incríveis em um tempo muito menor. Então, para você entender parte dessa minha jornada, eu preciso te mostrar algumas coisas. O primeiro ponto é que eu precisei criar um material absolutamente do zero que atendesse à minha necessidade. A necessidade de trabalhar o inglês sem focar na gramática, com base em um padrão internacional, que é o CEFR, que é um padrão que regulamenta o nível de proficiência de cada pessoa. Isso quer dizer que se você tem um nível básico de inglês no Brasil, você vai ter um nível básico de inglês em qualquer lugar do mundo, tanto nos níveis básicos, avançados e intermediários. E o que isso quer dizer? Quer dizer que o material que eu precisava era um material que deveria se adequar a esse padrão internacional. Quando eu falo para você sobre a questão de tempo, eu entendi que eu não posso medir o seu desenvolvimento com a minha régua, porque o meu nível de desenvolvimento ele pode ser muito menor do que o seu. O nível que o Joãozinho aprende inglês, a velocidade que ele aprende, é diferente do nível, da forma que a Maria aprende. Então a gente precisa entender que respeitar essa personalidade, respeitar a forma em que cada um se desenvolve, também faz parte desse processo. Então eu não digo para você qual o tempo que você vai precisar estudar. Eu apenas te oriento, digo qual é o conteúdo que você precisa estudar durante um período e aí sim você vai ter determinado resultado seguindo as minhas orientações. Depois disso, eu preciso que você saiba que o nosso curso é focado 100% em conversação. Então você vai aprender a ler, a escrever, a se comunicar de todas as formas possíveis. Porém, o nosso foco é na sua comunicação. Eu tenho certeza que você não quer ser um professor de inglês. Se você quisesse ser um professor, você provavelmente iria fazer uma faculdade de letras para poder se especializar dentro da nossa língua e aí sim saber todos os mínimos detalhes e como passar essas informações para outras pessoas. Meu objetivo aqui não é formar professores. É apenas te dar uma comunicação de um jeito prático, claro e estratégico acima de tudo. E o quarto e último ponto que você precisa ter em mente é que é um curso voltado para pessoas que falam o português. Se você é um brasileiro, provavelmente você vai se identificar muito com essa metodologia, porque eu não vou proibir você de falar em português. Eu não vou te proibir de pensar em português, muito pelo contrário. Nós vamos utilizar essa ferramenta poderosíssima para desenvolver o idioma que você vai aprender. E eu vou te mostrar daqui a pouco como que isso funciona. E você há de concordar comigo que quando nós dizemos não faça algo, você absolutamente vai fazer. É o seguinte, eu tenho certeza que você está em algum lugar agora com uma porta. Dá uma olhada ao seu redor, eu tenho certeza que tem alguma porta por algum lugar, uma janela. Tem, não tem? Ok. Então agora eu quero que você não imagine um elefante vindo correndo na sua direção. Esse elefante ele tem bolinhas amarelas pintadas por todo o corpo. Pendurado em seu rabo há um sino e esse sino toca todas as vezes que o elefante pula no chão. Eu tenho certeza que você imaginou detalhadamente todas as informações que eu te passei. Isso porque o nosso cérebro ele não compreende a mensagem não. Então, quando eu falo para você não fazer algo, automaticamente você vai querer fazer. Isso acontece também no nosso desenvolvimento de idiomas. Se eu digo para você não pense em português, você vai pensar em português, até porque isso é natural, não há como tirar isso de você. Então, qualquer pessoa que diga não pense em português, ele simplesmente está falando de uma forma muito genérica. O que ele quer dizer com isso? Ao contrário do que muitos professores defendem, eu digo para você, é possível desenvolver o seu inglês a partir do português que você já domina. Eu vou mostrar para você como que isso funciona. Provavelmente você já teve a oportunidade de acompanhar o crescimento de uma criança. E você observa que quando ela nasce, ela é incapaz de pronunciar uma palavra. A partir do momento em que ela começa a ouvir as pessoas ao redor dela falando, pronunciando e conversando, ela começa a prestar atenção naqueles sons e ao longo de sua vida ela vai desenvolvendo aquilo. Então a gente identifica o primeiro padrão. O primeiro padrão é ouvir. A partir do momento em que nós ouvimos determinadas palavras, nós nos tornamos capazes de fazer o segundo passo, que é reproduzir, repetir. Você só é capaz de repetir uma palavra a partir do momento em que você a ouviu pelo menos uma vez na vida. E aí você vai conseguir reproduzir corretamente. O terceiro e quarto passo acontecem praticamente de uma forma simultânea, que é o momento de escrever e ler.
Isso porque você vai para a escola, você já sabe escrever basicamente o seu nome. Não porque você aprendeu a ler o seu nome, mas porque você decorou, você memorizou a forma, o desenho em que aquelas letras juntas representam o seu nome. E quando você vai para a escola, você começa a ser alfabetizado. Então você consegue entender o que aquelas palavras, todas elas juntas, representam e transmitem uma ideia. E é basicamente assim, esse padrão natural faz com que as pessoas consigam desenvolver a sua comunicação. Eu quero dizer que para nós que já somos alfabetizados, o processo pode ser muito mais rápido. Como que esse padrão, que é natural, pode trazer resultados para você, a partir de um método que é praticamente científico, a bilateralidade linguística. E você vai aprender o que ela é de fato na última parte aqui da nossa aula. Vamos de fato, então, dar início à nossa aula de hoje, onde eu vou te apresentar todas as etapas de como que o curso é organizado, o que você vai aprender e como você vai aprender. Vamos dar início, então, à primeira parte da nossa aula, eu te ensino vocabulário. Então é a partir da seção Word Bank que eu consigo te ensinar novas palavras. Algumas palavras talvez você já conheça, outras talvez não, mas é a partir desse momento em que você começa a desenvolver a sua comunicação. O que a gente tem que ter em mente nesse momento? Que o inglês ele é um idioma contextualizado. Então palavras soltas podem ter vários significados, assim como o nosso português. A gente tem o hábito, né, de falar a palavra coisar. O que é coisar? Coisar é coisar, né? Pode ser qualquer coisa. Então o inglês ele também tem disso. Então palavras soltas podem ter vários significados. Então nós precisamos contextualizar. Essa é a segunda etapa da nossa aula. E por último, nós vamos aprender a bilateralidade linguística. Então eu vou te mostrar agora como você aprende vocabulários novos através da nossa seção Word Bank dentro do curso da Fortune Academy. Preparado? Are you ready? So let's go! Então, a partir desse momento, eu vou te mostrar uma imagem e essa imagem vai ter como que uma legenda aqui embaixo, tá vendo? Então você tem aqui uma palavrinha aqui embaixo. Essa palavra, ela tem conexão com a imagem que você está vendo. Então primeiro eu vou ler essa palavra para você prestar atenção em como que ela é pronunciada. Primeiro passo, audição. Então vamos desenvolver a sua audição. A palavra é kitchen. Eu vou ler mais uma vez para você. Kitchen. Eu quero que você repita agora. Kitchen. Sua vez. Muito bom. E agora, o que será que significa essa palavra kitchen? Se você conseguir observar a imagem, ali a gente mostra aproximadamente alguns móveis de cozinha. Exatamente. Então, kitchen é uma cozinha. Repete aí mais uma vez. Kitchen. Ok, muito bem. Então você sabe que kitchen é a cozinha. Vamos então para mais uma palavra. Eu vou ler a palavra para que você possa repetir posteriormente. A palavra é husband. Vou ler mais uma vez para você. Husband. Agora é a sua vez de repetir. Husband. Husband, se você não sabe, significa marido ou esposo. Essa é a palavra em inglês. Husband. Para dizer esposo ou marido, nós falamos a palavra husband, ok? Sua vez. Ok, husband. Vamos para mais uma palavra, a terceira palavra. Então aqui nós temos o termo ID card, ok? Mais uma vez, ID card. Eu vou ler mais uma vez para você poder repetir. ID card. Ok, já repetiu, né? Pode repetir de novo, vamos lá. Ok, ID card. Um ID card é um documento de identificação. Pode ser um cartão de identificação, uma identidade, algum documento que mostre que você é você. Então é um documento de identificação. Então nós aprendemos 3 palavras até agora, né? Nós aprendemos a primeira que era cozinha, como é que a gente diz cozinha? Vamos ver se você lembra. Se você disse kitchen, você acertou. A segunda palavra era marido, como é que a gente diz marido em inglês? Husband, se você disse husband, você acertou. E a terceira palavra aqui do nosso vocabulário é ID card. Ok, ID card é um documento de identificação. Ok, muito bem. Então a gente finaliza assim a primeira parte da aula. Então você consegue observar que de uma forma muito rápida, muito simples e objetiva, você trabalha a sua comunicação auditiva, você trabalha a sua comunicação oral, então você consegue ler uma palavra e pronunciar essa palavra em inglês desde o primeiro momento da aula.
E fazendo isso, você consegue ter uma habilidade de comunicação. Então a primeira parte da aula é essa. Então você aprende vocabulários e posteriormente você vai aprender a usar esse vocabulário em algumas estruturas, a qual nós vamos ver na nossa próxima aula. Então eu te ensinei 3 novas palavras e nós vamos seguir para a segunda etapa da nossa aula, que é o nosso Language Link. Nós vamos aprender então a utilizar o vocabulário que nós aprendemos na seção Word Bank, na seção Language Link, para transmitir ideias. E é isso que nós vamos fazer a partir de agora. Então nós vamos ter aqui 3 sentenças em inglês e o nosso objetivo é entender o contexto, o que está sendo dito ali naquela frase. Lembrando que o nosso foco não é a gramática, então eu quero que você simplesmente leia essa frase e tente entender o que está sendo dito. A primeira frase diz o seguinte: The kitchen is clean. Vou ler mais uma vez para você. The kitchen is clean. Eu vou ler mais uma vez para que você possa repetir. Vamos lá? The kitchen is clean. Eu quero que você leia agora. Alright, muito bem. The kitchen is clean. Vamos fazer a número 2 agora. Não se preocupa com o significado. O número 2 diz o seguinte: My husband is working. Vou fazer mais uma vez. My husband is working. Eu quero que você repita agora. Vamos lá. Você vai ouvir mais uma vez e vai repetir. My husband is working. Sua vez. Se você disse My husband is working, tá correto. Vamos fazer a terceira frase então, olha só, a terceira frase aqui embaixo. Diz assim: Your ID card is here. Mais uma vez. Your ID card is here. Ok, muito bem. Sua vez agora de repetir. Vou ler mais uma vez. Your ID card is here. Ok. Então nós lemos as 3 primeiras frases de uma aula inteira. Então agora nós vamos contextualizar, vamos entender qual é a mensagem que está sendo transmitida nessas frases. A primeira diz assim: The kitchen is clean. Nós aprendemos que kitchen é cozinha. E você sabe o que é clean? Clean significa limpo nesse contexto. Então eu quero dizer que se você disse que a cozinha está limpa, está correto, você acertou. Vamos para o número 2. My husband is working. Nós já vimos que husband é marido. Muito bom. Provavelmente você saiba que my significa meu, right? My, meu. Ok. My husband, alright, is working. O que eu quero dizer com is working? Working vem do verbo work, que é uma ação que indica trabalhar. Se você disse que o meu marido está trabalhando, você acertou mais essa vez. Então não precisei te dizer que nós estamos trabalhando verbo to be, que nós trabalhamos um tempo contínuo, que nós temos ali um adjetivo, que nós temos ali um adjetivo possessivo, que nós temos um artigo. Nada disso te interessa. Você só precisa entender e contextualizar a mensagem. Vamos para a terceira parte, o último contexto. Your ID card is here. Você sabe que ID card é um documento de identificação. Beleza. Você sabe o que significa here? Se você não sabe, você vai saber agora. Here significa aqui. Então, ID card, here, temos ali também a palavra your. Você deve saber provavelmente que my é meu e que your é seu. Então, quando eu digo your ID card is here, o que você pensa sobre isso? Seu documento de identificação, sua identidade, está aqui. Percebe? Is é o verbo to be. Aquele famoso verbo to be, ele está ali. Só que a gente não precisa falar que ele é o verbo to be. Nós apenas precisamos entender que ele pode ser ou estar. Ele pode significar estar ou ser. Então é isso que a gente precisa entender. Através da contextualização, nós conseguimos dar vida para o vocabulário que nós aprendemos na primeira parte da nossa aula. Então, primeira parte, aprendemos vocabulário. Segunda parte, aprendemos como usar esse vocabulário dentro de um contexto. Provavelmente até aqui você não viu nenhuma novidade. Naturalmente, alguns cursos ensinam inglês assim, tudo bem. Mas na terceira fase agora, nós vamos aprender a utilizar a bilateralidade linguística. E quando nós usamos a bilateralidade linguística, nós ativamos vários canais sensitivos no nosso cérebro, o que faz com que nós aprendamos o idioma de uma forma muito mais rápida. E você vai ter essa oportunidade de conhecer agora. Então, funciona assim. Eu vou te mostrar uma frase, e essa frase está em português e inglês.
provavelmente você vai conseguir ler essa frase com muita tranquilidade. Você consegue ler? Lê mais uma vez. Vamos lá, mais uma vez. Beleza. Essa frase já é muito comum, nós estamos acostumados a ouvir, né, essa frase o tempo todo, principalmente no dia a dia que nós temos agora, né, com tantas notícias falsas. Só que o que você não se deu conta, talvez, é que nós misturamos dois idiomas na mesma frase. Não acredite em está em português. Fake news está em inglês. Se você conseguiu entender essa frase 100%, quer dizer que você faz parte de um grupo de pessoas que vai se beneficiar da bilateralidade linguística para desenvolver o inglês. Porque, inconscientemente, você já faz isso. O que eu vou fazer com você é mostrar que você pode utilizar isso tudo de uma forma consciente para desenvolver então o idioma que você tanto sonha. Não acredite em fake news. Se eu quisesse transformar essa frase 100% em português, seria: não acredite em notícias falsas. Então, o que nós fazemos aqui é de uma forma inconsciente. A proposta é: eu vou te mostrar uma frase em português e em inglês e o seu objetivo é ler essa frase 100% em inglês. Veja bem, 100% em inglês, porque a maior parte dela você já sabe. Vamos ao teste. My ID card is in the cozinha? Não. Eu sei falar cozinha em inglês. Como é que a gente diz cozinha em inglês? Kitchen. Ok. Então nós vamos ler essa frase 100% em inglês. My ID card is in the kitchen. É isso. A gente trabalha então a nossa bilateralidade linguística, o português e o inglês juntos no mesmo momento. Então eu falo para o meu cérebro: cérebro, português eu já sei, beleza? Vamos usar isso então para desenvolver o inglês. Conseguimos? Conseguimos. Vamos para a segunda frase. My identidade is on the mesa. Eu já sei que identidade é ID card. E eu sei também que mesa é table. Se você disse table, você acertou. Então, my ID card is on the table. É isso que a gente tem que fazer. Assim a gente trabalha a bilateralidade linguística. E conforme você vai aprendendo a utilizar esse método, essa técnica, você consegue construir novas frases a partir disso. Vamos a mais um exemplo. My marido. Como a gente diz marido? Se você disse husband, você lembrou e você acertou. Então, my is working. My husband is working. Nós temos o português, que a gente já sabe, para desenvolver o novo idioma, que é o inglês. Vamos a mais uma frase. Pode ler. Vai lá, mais uma vez. Se você disse My husband is in the kitchen, você acertou. Parabéns. Vamos a mais uma frase. Pode ler. Já leu? Ok, então vamos lá. My husband is not in the kitchen. Então, is not é a forma negativa da nossa frase anterior, que era o is. Is afirmativo, ele está. Se eu quero dizer is not, eu estou dizendo que ele não está. My husband isn't ou is not in the kitchen. Vamos para mais uma frase. My friend is not in the room. My friend is not in the room. Eu estou dizendo então que o meu amigo ou minha amiga não está na sala. My friend is not in the room. A partir disso, nós conseguimos desenvolver então a nossa comunicação em inglês. Mais uma frase. My mom is in the room. My mom is in the room. Minha mãe está na sala. Muito bem. E se eu quero dizer que ela não está? Se você disse My mom is not in the room, você acertou.
A partir daqui, desse método, você entendeu que o inglês ele pode ser desenvolvido a partir do próprio português, utilizando uma ferramenta inteligente, de uma forma consciente e estratégica. E o curso está organizado em pelo menos 3 estágios, em 3 módulos. E nesses 3 módulos, todas as aulas estão organizadas nesse mesmo padrão. Primeiro, você aprende vocabulário. Depois, você aprende a usar esse vocabulário em algumas frases para contextualizar. No terceiro momento, você vai aprender então a trabalhar a bilateralidade linguística, que é, mais uma vez, vou só reforçar para você, um método exclusivo. É um método exclusivo da Fortune Academy. Foi um método pensado em todos os detalhes para que você tenha a melhor experiência possível e num curto espaço de tempo conseguir desenvolver o seu inglês e atingir os melhores níveis de comunicação. Eu vou mostrar para você os 2 primeiros módulos, o módulo Try the New e o módulo Go, tudo o que você vai aprender. Olha só, no módulo Try the New, você vai ter 8 unidades com 3 aulas em cada módulo, e cada módulo trata de um tema específico. Na primeira unidade, você aprende a falar sobre greetings, que são cumprimentos. Isso quer dizer que você vai se tornar capaz de se comunicar com qualquer pessoa, de fazer cumprimentos de modos formais e informais. Na segunda unidade, você vai trabalhar a unidade Eat and Drink, ou seja, comida e bebida. Vamos falar sobre alimentação. E aí você vai se tornar capaz de dizer o que você gosta, o que você não gosta de comer, o que você quer e o que você não quer, o que você prefere. Na unidade 3, nós falamos sobre o alfabeto, que é realmente importante. Imagine que você tem que fazer uma reserva, por exemplo. Você precisa soletrar o seu nome. Já pensou? Você faz uma reserva, a atendente não entendeu o seu nome, ela escreve de uma forma errada, não teve uma compreensão, não teve uma clareza na hora de se expressar. Então a unidade serve com esse objetivo, de eliminar essa possível dor de cabeça. Depois disso, nós aprendemos a falar sobre cardinal e ordinal numbers, que são os números cardinais e os números ordinais. Você vai aprender a contar, então, até 9.999, se você quiser. Você vai aprender também os números cardinais e os números ordinais. Números cardinais, falamos sobre sequências e quantidades. Números ordinais, falamos sobre ordem. Então a gente vai usar também os números ordinais para falar sobre datas, que é o tema da unidade 6, quando nós aprendemos a falar sobre o calendário, os meses do ano. Entramos na unidade 7 falando sobre os dias da semana e na unidade 8 a gente fecha esse primeiro módulo falando sobre the time. De acordo com o padrão internacional, isso configura o básico de inglês. Então, quando você finaliza todas essas unidades, quer dizer que você já tem um nível de comunicação básico. Quer dizer que você não vai passar nenhuma necessidade em nenhum lugar do mundo. Em seguida, nós entramos no módulo Go. O módulo Go é um módulo mais extenso, ele tem uma quantidade maior de aulas. E se você provavelmente assiste a alguma série, Netflix, Amazon Prime, algum desses canais de streaming, provavelmente você deve gostar de alguma série. E se você gosta de alguma série, quando você finaliza uma temporada, você já fica louco para ver uma nova temporada, não é isso? Então, eu tenho uma boa notícia para você. Imagina que você pudesse, então, estar sempre revisitando algumas unidades, alguns temas, para que ele não fugisse da sua memória. Eu organizei esse segundo tema exatamente dessa forma. Cada unidade conta com 4 temporadas, ou seja, 4 estágios. Então, durante 4 estágios, você vai falar sobre um determinado grupo de aulas. Então, você vai aprender a falar sobre você, sobre seus itens favoritos, sobre lugares. Na lição D, você aprende a falar sobre rotina, vai aprender a falar ainda mais sobre alimentação. E na unidade F, nós falamos então sobre pessoas, falando sobre a sua família, pessoas de um modo geral. Então imagina só, cada unidade conta com pelo menos 14 aulas. E são 14 aulas que seguem o mesmo padrão. A partir de cada estágio, você tem uma avaliação de desempenho para saber como que foi o seu aproveitamento naquele estágio. Eu tenho certeza que todo esse conteúdo vai somar plenamente para o seu desenvolvimento. Você pode observar então que de uma forma muito simples, você consegue desenvolver o seu inglês. E o melhor de tudo, cada aula tem a duração de 15 a 20 minutos, ou seja, durante o seu dia, se você tiver entre 15 e 20 minutos, você pode começar a fazer as suas aulas sem mais procrastinação.
O módulo Flow é o terceiro módulo dessa série e ele é um módulo onde eu vou trabalhar com você as estruturas mais complexas do inglês. São as palavras mais difíceis, são estruturas que geralmente não são tão utilizadas no dia a dia, seria então o nosso módulo avançado. Eu espero que eu tenha transmitido para você de uma forma muito clara, estratégica e objetiva a simplicidade para que você possa desenvolver o seu inglês. Eu espero que você tenha gostado de entender como que a Forward Academy funciona, qual é a experiência que os alunos têm a partir das nossas aulas e que você tenha se sentido confiante o suficiente para fazer a sua matrícula agora e dar início ao seu tão sonhado sonho de se tornar fluente em inglês e que a Forward Academy e que eu possa fazer parte dessa sua jornada.